Olá, pessoal. Eu vou apresentar hoje um livro para vocês. É, Esse livro está comigo já há bastante tempo, há alguns meses, mas eu confesso que eu propositadamente demorei para começar a ler esse livro, porque ele é um livro que eu tinha certeza que seria um livro muito duro de ser lido. Duro para mim e duro para qualquer outra pessoa da área da saúde que esteja envolvido com o cuidado dessas crianças. O livro ele se chama Mães de UTI. Mães de UTI. É um livro. Eu vou explicar um pouco o contexto do livro para que vocês possam compreender. Esse livro ele foi escrito, na sua grande maior parte, por mães de crianças que estiveram internadas na UTI do Hospital Pequeno Príncipe. O Hospital Pequeno Príncipe é o hospital onde eu fiz minha residência de pediatria e de neurologia em 1998 até 2002, e o hospital onde eu trabalhei e trabalho a minha vida inteira. É um hospital pelo qual eu tenho um enorme carinho. O Hospital Pequeno Príncipe é o maior hospital pediátrico do país. Nós temos lá praticamente todas as especialidades pediátricas que existem, e temos hoje quatro grandes UTIs lá. Temos uma UTI neonatal, uma UTI cardiológica, uma UTI geral e uma UTI cirúrgica. Então, dentro do hospital, que é um grande complexo, temos também um grande complexo de terapia intensiva. Então, a ideia desse livro é fazer parte das comemorações dos 100 anos do Hospital Pequeno Príncipe, que são comemorados nesse momento. Então, eu disse que eu demorei para começar a ler esse livro porque as histórias, e eu não me surpreendi quando eu comecei a ler, era exatamente o que eu pensava mesmo. As histórias que são contadas aqui são histórias muito emocionantes, algumas de sucesso, na verdade, de crianças que conseguiram sair bem da UTI, que tiveram uma boa evolução, mas ele é um livro que conta a verdade, histórias também que, de uma forma ou de outra, não deram certo, de crianças que passaram, na verdade. Então, esse livro aqui, ele tem o relato de inúmeras mães. Eu separei aqui um ou dois relatos, só para que a gente possa ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, é sempre assim, a família, a mamãe contando sobre a vivência dela na UTI com a criança. O capítulo um ele chama Perfeita para mim, é o nome desse capítulo. Ele foi escrito pela Fernanda, falando da Gabi, né? E tem uma coisa aqui que, puxa, a gente vai fazendo isso na nossa rotina e acaba não pensando nisso, né? Mas ela fala uma coisa muito interessante. Ela nos chama a atenção de que os bebês recém-nascidos, quando estão na UTI neonatal, eles não são chamados pelo nome, né? Pelo nome que o pai e a mãe criaram. Eles são chamados assim, RND fulana de tal. Então, a Gabi, ela é chamada RND Fernanda. Ela deixou de ser a Gabi, ela é RND Fernanda. E, num primeiro momento, eu pensei assim, eu falei assim, puxa, mas estranho isso, né? Agora refletindo sobre isso, isso acaba despersonalizando um pouco a criança. Mas a verdade é que nessa situação a gente pode ver isso de um outro prisma, né? Quer dizer, aquela criança ela é verdadeiramente uma continuação daquela mãe. Então, lendo o capítulo dela, que é um capítulo muito bonito, me pareceu muito mais natural entender essa história do RND e o nome da mãe. O capítulo 5 se chama Juntos para Sempre Dentro do Coração. Foi escrito pela Nilceia falando sobre o Dudu, sobre o Eduardo. Muitas dessas crianças aqui, pessoal, ou eu vi no hospital, eu acompanho, enfim, isso acaba dando um ar um pouco mais dramático para quando eu fui ler o livro, né? Esse capítulo, o capítulo 5 da Nilceia, ele é o capítulo que eu considerei mais emocionante no livro, por várias questões, mas principalmente pela riqueza de detalhes. Então, esse nenê é um nenê que ele nasceu com uma paralisia facial do lado esquerdo do rosto, e na investigação se descobriu que o bebê tinha um enorme tumor de cerebelo, um tumor maligno, em que havia poucas possibilidades terapêuticas, né? E aí então a Nilceia ela conta nesse capítulo toda a história do bebê, toda a luta, quando houve o sangramento do tumor, quando houve a hidrocefalia,
quando o tumor havia crescido e ocupava uma grande parte do tecido cerebral dessa criança. E um dos pedaços mais emocionantes desse capítulo, na página 124, é quando tem a seguinte frase: naquele dia, tomamos a decisão de interromper o tratamento e só cuidar do Dudu. Era muito difícil a decisão de parar tudo, de não tentar mais. Então, conforme você vai lendo esse capítulo, você entende primeiro as dificuldades de se chegar a esse momento dessa tomada de decisão, mas você também consegue entender o porquê uma família, em determinados momentos, é levada a tomar essa decisão. Esse capítulo aqui, como eu disse para vocês, ele para mim é o mais emocionante e esse capítulo foi escrito inteirinho na UTI, pessoal. Enquanto ela acompanhava esse nenê, ela escrevia esse texto que depois foi publicado aqui, né? E a última frase desse capítulo é essa aqui, ó. Eu estou aqui, ao lado do leito do meu filho, contemplando sua serenidade e beleza. Ele é perfeito para mim. Não consigo enxergar algo de errado nele. Então, entendam que isso foi escrito na UTI. E no final, tem uma nota de rodapé na página em que ela diz, então, que o nenê teve a sua passagem no dia 19 de outubro de 2018. É um capítulo bastante duro de ler. Quando eu disse para vocês que esse livro não é que eu demorei para ler, tem mais uma coisa, esse livro é um livro que ele não é um livro para você ler no final de semana, embora poderia, mas ele não é um livro para ler no final de semana, é um livro que você lê um capítulo e você tem que guardar o livro e depois ler mais um capítulo, mais um pedaço e guardar de novo. Acho que pouquíssimas pessoas seriam capazes de pegar esse livro e ler de capa a capa em uma tocada só. Bom, são inúmeros capítulos, pessoal, todos muito, muito legais. Esse livro é um livro que vale muito a pena ser lido. O último capítulo também ele é muito legal porque ele faz um encerramento, ele fecha com coroa de ouro o livro. Ele foi escrito pela irmã Joana Marli, enquanto ela acompanhava essas famílias na UTI. Então ela escreve aqui as suas impressões e eu vou ler para vocês a última frase do livro, escrita pela irmã Joana. Ela diz assim: sinto uma presença de paz ao fazer esse trabalho de escuta das mães do Hospital Pequeno Príncipe. Sei que sou um canal da graça de Deus para elas e tenho como frase inspiradora na carta de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então, em momentos como esse, em que mais do que a sua vida, mas a vida do seu filho é colocada em xeque, é colocada em risco, é muito comum que mesmo pessoas que nunca foram religiosas, que de uma forma ou de outra se aproximem ou de uma religião ou de uma crença, mas que a fé é, que a fé surja nessas pessoas. E o trabalho que as irmãs fazem no Pequeno Príncipe é um trabalho muito bonito, porque ele vai além de um trabalho técnico-científico, ele é um trabalho também de acolhimento. E esse último capítulo da irmã, ele fala exatamente sobre isso, ele fala sobre acolhimento. Então eu vou mostrar de novo o livro para vocês, chama Mães de UTI, Mães de UTI. Eu vi esse livro, esse aqui eu ganhei, claro, né? Eu ganhei o livro, mas eu vi esse livro na loja do Hospital Pequeno Príncipe e a venda dele é revertida para doação, evidentemente. Então, quem tiver a oportunidade de ler, vai ter uma grande obra, não só para conhecer coisas da rotina de um hospital, mas principalmente para entender a dinâmica do funcionamento desses sentimentos dessas mães, dessas famílias. Um abraço.